tão conturbado que você olha para 4 áreas que atuam no Brasil: a área política, a área de saúde, educação e segurança. A gente precisa de paz. O mundo oferece, entre aspas, uma paz, mas uma paz falsa. As pessoas estão buscando a paz. Mas nós cantamos "Sou feliz". Se você prestou bem atenção, em cada estrofe do hino aparece a paz destacada 3 vezes. A palavra paz na Bíblia ela aparece diversas vezes no Novo Testamento e também no Velho Testamento também, mas ela tem um significado muito interessante, que é um termo hebraico, quer dizer shalom, né? Quando você vai no Oriente Médio, quando você está ali em Israel, em alguns lugares, a palavra se cumprimenta as pessoas com shalom, olá, tudo bem? Ou seja, você está bem, quer dizer paz. No termo hebraico, shalom, paz, aquilo que vem desse termo, dessa raiz, que traz muito significado, porque enquanto a palavra paz, ela traz tranquilidade, serenidade, do outro lado, você vê a insegurança, você vê a desigualdade social, você vê a miséria, você vê a fome, você vê os conflitos que acontecem no cotidiano das pessoas para tentar a subsistência da vida. É um conflito, porque líderes de países, de cidade, de estado, de município, estão oferecendo uma paz, uma falsa paz que não pode dar. E muitos buscam essa paz em vários setores da vida. Talvez no prazer, numa vida de promiscuidade. Talvez busque essa paz no dinheiro, no poder. Busque essa paz em lugares que não a encontrará. Hoje eu pergunto para vocês também: você anda em paz? Será que nós andamos em paz? Será que estamos contentes com a atualidade? Porque o cenário é cada vez mais caótico. Os homens estão fazendo leis para tentar cada vez mais coibir, acabar com a liberdade. Dizem que a liberdade de expressão está com os dias contados. Homens estão inventando leis fajutas, quebrando a Constituição do nosso país e outras coisas mais ao longo da história, não só no Brasil, mas no mundo todo, com ideias ou ideologias que nunca funcionaram no mundo, mas para implantar em nosso país. E ele diz que isso vai trazer uma paz. E quando a gente vai para Tiago 5, versos 1 a 4, fala o quê? Quando ouvimos falar de guerras ou de guerras, quando ouvimos falar de paz, é o quê? Uma falsa paz que o mundo proporciona. Aí você vê as ideias ou as ideológicas com relação à vida cristã, na religião. Não, essa religião aqui é boa, esse segmento é bom. Começa a dizer que se eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, ela não vale para dizer que a verdade não é única. E a gente sabe disso, que o que Deus começou lá atrás no Éden, porque a paz ela foi desvinculada no céu, depois na terra com Adão e Eva, e foi desvinculando na terra. Aí quando você vai lá no cenário, você tem ali Adão e Eva, ela desobedecendo a Deus, e Adão também. Aí quebrou-se a paz. Depois você vê Caim matando seu irmão, quebrou a paz. Depois você vê o povo sendo generalizado no começo, lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus chamou Noé para construir a arca. O mundo estava tão corrompido, a paz ela foi quebrada. E aí depois então veio o dilúvio, pereceu todo aquele povo. Através de Noé foi novamente a terra povoada. E aí então começa Abraão, Isaac e Jacó peregrinando pela terra, juntamente com Ló, que é o sobrinho de Abraão, procurando a paz. E aí você vai vendo os conflitos que começou lá atrás. E o primeiro conflito, assim, falando de nações, começou entre o povo de Deus e o próprio faraó. Por quê? Deus suscita Moisés. Moisés primeiro, como você já sabe, foi doutrinado na escola ali do mundo egípcio, mas teve que ir para o deserto, passar um tempo. Depois de 40 anos ele volta, e agora Deus usa ele, embora ele se sentia que ele era capaz, e então agora Deus usa ele para libertar o povo como o libertador. E aí, entre aspas, Deus fala: fala para o povo marchar, andar.
E o povo, em meio às bênçãos que Deus dá, porque durante o dia vinha nuvem para cobrir do sol, à noite vinha a nuvem de fogo para aquecer, os proteger de animais perigosos pelo deserto. E o povo então ali, o que falando de Moisés, de Arão, de Miriam, e Deus trazendo alimento, água, etc., paz para eles. E aí depois que Deus libertou eles do cativeiro do egípcio, trouxe para a terra diferenciada ali dentro do próprio deserto, embora não entrou na terra da própria terra de Canaã, que Deus havia preparado para eles, mas continuou aquela peregrinação. Depois entrou Josué e Caleb. Mas aí você vê a história dos reis, cada rei, o conflito que havia, Davi que lutou contra. Então os reinos foram divididos, várias guerras que houve, sempre tentando trazer acordos laterais ou bilaterais para tentar trazer paz ao longo da história. E aí você vê que quando termina o Velho Testamento na Bíblia, você vê que existiu vários conflitos, várias derramamentos de sangue, várias guerras, mas sempre por disputa de poder e dinheiro, mas nunca chegou à conclusão. No tempo de Cristo já existia Roma, que Roma também oprimiu o povo de Deus após o mundo babilônico, né? Aí divide em Daniel capítulo 2 lá a imagem da estátua, né? Que você vê Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E Roma então até hoje ela comanda, embora ela não comanda uma questão política, mas ela comanda uma questão religiosa. Aí você vê Estados Unidos tentando comandar o resto do mundo, com os outros países do mundo. Então você vê essa difusão, essa bagunça que existe no mundo, das pessoas tentando encontrar paz. Aí você vê no tempo de Jesus, embora o povo de Deus ali, no tempo de Jesus, esperava Jesus que viesse como rei. Aí entra Jesus agora montado num jumento emprestado, em cima de palmeiras, e ali vem aquele rei simples, e o povo esperando para se libertar da opressão do povo romano. Resultado que Jesus falou: eu não vim trazer para vocês poder, dinheiro, fama, eu vim trazer para você paz, mas a paz do céu que é colocada sobre vocês. Eu não vim trazer para vocês que vocês vão me seguir e vão ter a teologia da prosperidade, que vocês não vão passar pelas as dificuldades do mundo, mas em meio à dificuldade eu vou estar com vocês. Essa foi a diferença. Aí quando se fala de paz, as pessoas pensam assim: então eu quero comprar um local bem afastado da cidade, morar bem lá no meio do mato. Não vai fazer programa de índio. Índio é preparado para morar nessa localidade, mas numa aldeia, numa chácara, num sítio, num vilarejo, onde você pode desfrutar talvez de um rio ou de um córrego de águas cristalinas, e você viver tranquilamente ali, sossegado, no barulho da própria natureza, dos pássaros cantando, você ouvir aquele silêncio. Isso traz paz mental, traz paz física, traz paz espiritual. Isso é paz. Mas será que só isso é momento de paz? É apenas por um momento. A paz que Jesus nos oferece é uma paz diferente. É uma paz onde Ele proporciona para você momentos de alegria, não só aqui, mas momentos na eternidade. Eu não sei qual luta que você tem passado durante a semana, durante a sua família, o que você tem passado no seu dia a dia. Você também não sabe das minhas aflições, das minhas lutas. Enquanto nós cantávamos indo aqui, eu pensando um pouco: Senhor, por que isso, por que aquilo? Coisas que a gente fica pensando, como encontrar a paz? Porque se fala muitas coisas aqui no sábado pela manhã, várias pessoas, várias palavras, são várias convicções, várias talvez temas bíblicos ou palestras, mas o ser humano está procurando paz em todos os sentidos, para poder viver tranquilamente. Nós queremos viver em liberdade, viver feliz, viver com saúde, viver em paz com sua família, com o próximo. Mas infelizmente, homens que estão em cima do poder estão sendo usados pelo inimigo, atazanando, tirando o sossego das pessoas, tirando o direito de ir e vir, e querendo limitar pessoas de fazer isso ou aquilo. Se não tiver isso ou aquilo, não pode fazer. Isso traz uma certa
insegurança, isso traz uma certa incerteza das coisas do nosso dia a dia, e é assim que tem feito. Você sabe bem que durante essa pandemia foi feita assim, essas pressões psicológicas, que vai continuar fazendo até a volta de Jesus, e somente com a volta de Jesus é que vai acabar com essas parafinas, com essas coisas que o homem coloca de forma negatividade. Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4, veja o porquê das confusões que está acontecendo. Eu vou ler uma versão diferenciada, uma versão internacional, mas você pode abrir a sua Bíblia aí, Tiago capítulo 4. Essa linguagem, uma versão internacional, é uma linguagem bem próxima ou parecida com o original do termo grego ou no termo hebraico, tanto faz, da Bíblia, que era escrita em 3 idiomas, como a gente já sabe, o hebraico, o aramaico e o grego, mas essa versão fica bem próxima do original. Tiago 4, verso 1 e 2. Vou esperar você achar para a gente fazer a leitura desses dois versículos aí. Tiago 4, verso 1 e o verso 2. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Começa Tiago perguntando, aí mais uma outra pergunta. Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Verso 2. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem. Lutam, fazem guerra para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. Notem que, talvez outras versões, vai dizer outras versões mais claras, né, de discussões, brigas, confusões. Veja o lado da paz e veja o lado da impaz. Se é que existe essa palavra, mas eu estou aqui parafraseando. Ou seja, do contrário da paz, que é guerras, conflitos, confusões, discussões, divisões. Quantos lares são divididos por falta de paz? De repente o marido não concorda com a palavra da esposa, ou a esposa não concorda com o marido, com a palavra do esposo, e vice-versa, ou do filho, da filha. Às vezes há discordância por bens materiais, às vezes nem tem, mas há brigas. Há homens que brigam com o esposo por causa de nada, e chegam em casa, quer isso, quer aquilo, quer outro e tal, e aí acha que a esposa está ali para ser apenas um objeto sexual, ou talvez algo que tem que ajudá-lo a fazer algumas coisas. Eu conheço colegas que já me falaram assim, quando chego em casa é meio para um lado, sapato para o outro, roupa para o outro, e etc. Não é bem assim as coisas. Acho que se está os dois juntos, um tem que ajudar o outro. Às vezes, do outro lado, conheço amigos que, não estou dizendo aqui, não estou aqui para ofender nenhuma mulher, entenda isso, tá? Mas eu conheço amigos que às vezes a mulher fala, se você não fizer isso, não fizer aquilo e tal coisa, e às vezes fica aquela supremacia de poder dentro de casa. Isso também não é bom. Os dois, quando foi criado por Deus, foi criado no sentido de um auxiliar o outro. Não existe poder para um demais, nem poder para o outro. Embora existe o feminismo hoje no mundo, que isso nunca foi próprio de Deus, que isso nunca é bom. Também nem machismo também não é bom também. Deve haver esse equilíbrio. Quais são os frutos do Espírito Santo? É paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, 22 e 23. Para ter paz é isso. Por outro lado, a gente vê aí lares aí que eu já tive amigos meus da igreja, hoje é líder de igreja hoje está mais equilibrado, mas me vi um dia que ele me convidou para almoçar na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, nós almoçamos, e no final, ali de repente ele e a esposa começou a ter uma briga, e aí ele chamou a esposa do nome lá, que começa com a letra V, que é um animal, não vou falar, mas dá para vocês entenderem. E depois ele falou assim, está vendo? Eu dou lição de moral na minha esposa, e você tem que fazer a mesma coisa. Eu pensei assim, ou ele está mais xarope do que eu, ou eu estou mais xarope do que ele. Não é bem assim. E na igreja se portava de uma forma
tranquilo, meu amor, te amo, mas em casa chamando a mulher com a letra B. Então são coisas que não é agradável, nem perto de pessoa, nem em casa. Você deve tratar todo mundo com respeito, com amor, com equilíbrio. Não precisa de ficar, como diz o outro, você joga o mel e fica melando demais, mas tudo com equilíbrio é a forma que Deus quer para a gente. Se é a mais ou se é de menos, não é bom, mas com equilíbrio é a palavra correta. Paz. Paz, doce paz, que o mundo não pode dar, mas Jesus pode dar. Abra sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 8. Veja um outro relato bíblico aqui, que interessante. Esse mesmo relato, ele se encontra também em Lucas também, tá? Porque quando eu li esse relato aqui, achei interessante que a narração que o Mateus, que é chamado Levi aqui, ele que é cobrador de impostos, que escreveu o livro de Mateus, e o livro do doutor de Lucas. Lucas narra a história dessa, que vamos ler agora, falando sobre paz, de uma forma diferente. E Mateus narra também aqui de uma forma interessante também, mas o significado é o mesmo. Mateus capítulo 8, verso 22. Você já conhece esse texto? A partir do verso 22, tá? Jesus acalma a tempestade. Mateus 8, a partir do verso 22. E a gente prossegue do verso 23 em diante, tá? O 22 de Mateus 8 fala assim: Jesus respondeu: siga-me agora, desde que os mortos sepultem seus próprios mortos. Olha o verso 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade grande, violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, o que ele fazia? Dormia tranquilamente. Os discípulos foram acordados: Senhor, clamando, vamos morrer, salva-nos. Verso 26. Por que vocês estão com medo, homem de pequena fé? Perguntou Jesus para eles. Então se levantou, repreendeu o vento, o mar, e houve grande calmaria, ou houve grande bonança em outras traduções. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Dizia eles, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. Vamos lá rapidamente. Lucas capítulo 8. Veja como fica o relato aqui tratado pelo doutor Lucas. Lucas 8, verso 22. Vou esperar você achar. Lucas 8, verso 22. Lucas 8, verso 22. Em diante. Todos acharam? Beleza? Vamos lá? Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Beleza, vamos dormir. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a quê? Agitar-se, encher-se de água, colocando todos eles em grande perigo. Verso 24. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos o quê? Vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo o que? Acalmou-se. Então lhe perguntaram: onde está o que? A sua fé. Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena até os ventos e o mar, ele obedece. Não fica diferente o relato de Mateus para Lucas? Mas o significado é o mesmo. Aí eu pergunto: qual é a tempestade que você está passando? Aqui Jesus estava aqui no barco. Jesus havia feito vários milagres, curas, e agora resolve atravessar por outro lado do mar. E os homens estavam ali aqui agora. Estava aflito. Aí entra no barco, Jesus vai dormir e começa. O tempo muda. Vendaval, chuva forte, mar agitado, e de repente agora o discípulo: nós vamos morrer agora. Chama Jesus lá. Olha só, ele estava com o mestre dentro do barco, faltando a fé. Pergunta para a igreja: como anda a sua fé? Como anda a minha fé? É muito fácil, quando as coisas vai bem, né? E aí eu falo: eu sou cristão. E quando vem as adversidades, os problemas, a dificuldade? Um exemplo: suponhamos que seja só você na sua casa mantendo tudo. Aí você paga aluguel. O que você recebe não dá para cobrir a despesa do
do próprio aluguel, de alimentação e outras coisas mais. E aí tem mais dois da sua casa que está aqui, desempregado. Como é que fica? Ou daquela família que tem criança pequena. Que às vezes a criança, na hora da fome, ela quer comer algo, um biscoito, alguma coisa. E aí? Se a criança que está amamentando de dias, complica mais ainda. Ou quando alguém está doente. Compreende? Como ter fé nesses momentos? Como ter paz? Será que Deus está falando com alguém essa manhã aqui que está tentando sorrir, tentando ficar alegre, tentando ficar calmo, mas no fundo do coração está triste, está ansioso, está preocupado, sai pelas ruas, está preocupado com as agitações, com a violência que tem aumentado muito? Enquanto homens no poder se preocupando em fazer leis para tentar atrapalhar o nosso país, atrapalhar o nosso dia e vinho, uma série de coisas. Olha, isso, aquilo, outro. E aí vem a imprensa que coloca um monte de coisas negativas na cabeça do povo. Sabe, as pessoas hoje estão preocupadas, os que são em si, estou falando de nós, as pessoas em si estão preocupadas com o poder e dinheiro, não estão preocupadas com o país. Um monte de coisa está sendo criada para atrapalhar mais o andamento da economia do nosso país. Mas tudo isso é profecia da volta de Jesus. Jesus falou que quando eu vejo falar de guerras, como hoje guerras, terremotos, fome, doenças incuráveis, disputa de poderes, é falsa paz. E aí, isso vai continuar até quando? Até a volta de Jesus. Eu pergunto para a igreja: o amor está aumentando ou diminuindo? O pecado está diminuindo ou aumentando? Percebeu? O pecado aumenta, o amor se esfria, e aí vem a questão da fé. Lembra de Lucas 18, verso 8? O juiz iníquo, que Jesus falou assim, ele falou lá em Lucas 18, verso 8, você pode dar uma olhadinha, Lucas 18, 8. Será que porventura, quando o Filho do Homem vir sobre essa terra, achará fé? Lucas 18, verso 8. Não é isso que está aí? Esse mesmo? Dá uma conferida aí. Quem que lê para mim esse verso aí? Lucas 18, verso 8. Quem achou? Lê para mim, por favor, rapidamente. Em voz alta. Lucas 18, verso 8. Ele começa com uma frase e depois termina com uma pergunta. O que diz aí na sua Bíblia? Digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, repete o nome por gentileza. Digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A palavra justiça, ela está sendo bem aplicada hoje? O que vocês acham? Não. Você percebe que as pessoas de bem estão sendo o quê? Presas, enjauladas, trancadas. E os que falam um monte de bobagem, mentira, está aí livre. Vem a reportagem de um camarada que fez algumas coisas e ele foi solto pela uma audiência, aliás, uma jovem, né? Ela é chefe de narcotráfico. Agora temos uma irmã da nossa igreja que tem faculdade e tal, e aquilo outro, cometeu um crime lá atrás, há 22 anos atrás, pagou tal, segundo a expressão da lei, da lei humana, e um belo dia trabalhando, deixa eu te cumprir alguns dias de assinatura, não sei, lá atrás, lá, e ela, como ela tem uma clínica de estética, e ela é doutora, alguém fez uma denúncia não, e ela estava sendo procurada, mas ela em vez de procurar a justiça para resolver essa questão, faltava 3 meses só para homologar, para quem é na área de advocacia entende um pouco mais do que eu estou falando. E ela não foi procurar isso. Alguém resolveu denunciar por inveja dela, coisa de 22 anos atrás, foi mesmo, e agora está lá. E essa semana não sei o que foi, e ser revisado o caso dela essa semana, nós estávamos orando por isso. Ou seja, ela poderia pagar isso aqui de forma em prestação de para a comunidade, serviço para a comunidade. Enquanto um é do crime organizado, a empresa é só daqui a um mês. Você entende como é que as coisas? Não é uma coisa justa. Embora ela errou, deve se cumprir, mas poderia se pagar de forma o quê? Fazendo trabalhos para a comunidade, como acontece com diversas pessoas por aí. Agora, nós que somos cidadãos aqui, que não temos ficha nenhuma com a lei,
Se falar uma palavra e o juiz lá em cima que hoje divulga para outras coisas, resolveu falar alguma coisa diferente, e você e eu fomos presos, ficamos ali, ó, dias e dias, injustiças, ou por nada talvez, como acontece. É a coisa de justiça, e a outra parte, porventura, quando o Filho do Homem vier sobre essa terra, vamos achar fé? Vamos achar paz? Entende? Então é uma realidade. A gente está aqui no sábado hoje, é um oásis para a gente, é um refrigério, é uma paz. Porque a gente esquece das coisas da semana, das preocupações, das coisas que tiram o sossego. Quantas mães temos aqui hoje? Levanta as mãos. Quantas mães? Vocês no dia a dia, não se preocupem não só com você, com seus filhos e com outras coisas mais? Mulheres, paz. Busca paz. Quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? O que vocês acham? Mulher. O homem, tem homem também que é ansioso, mas a gente tenta se segurar um pouquinho, mas quando o negócio, o rojão fica pesado, aí não tem jeito, acaba se soltando. Mas todos procuram paz. Mas a mulher, ela tem mais habilidade, porque Deus dá mais capacidade, dá mais estrutura. Por exemplo, a oração de uma mãe por um filho é bem extensa, é bem grande. Alguém pode perguntar, por que a oração de uma mãe é respondida? Não me pergunte, porque eu sei que Deus escuta. Quando ela fala uma praga também, aí não se brinca também, né? E ela fala, ó, isso vai dar certo. Eu me lembro uma vez, quando eu falava com uma menina chamada Joyce, minha mãe falava comigo assim, isso daí vai dar certo não, você está namorando com uma coisa que não dá certo. Ela até pôs um apelido na minha, que não vou expressar o nome aqui agora, não, um pouco meio esquisitinho de falar, mas é bem engraçado. Eu falei assim, não é que minha mãe estava certa? Mas são coisas, a mãe quando fala com o filho, com a filha, não case com essa pessoa, não vá, ou seja, com a moça com o rapaz. Mas aí o que o cidadão faz? Não, eu quero ela. Lembra do caso de Dalila e Sansão? No meio do povo de Israel tinha mulheres bonitas, mas Sansão resolveu se aventurar lá fora. Resultado disso que ele ficou arruinado. Mas no final Deus deu para ele uma oportunidade de mudança de vida. A paz se tornou uma miragem para a humanidade, cansada de sofrer angústia de fome e injustiça. As nações propagam o estabelecimento do mundo de paz duradoura. Grandes escritores e oradores têm propagado tão sonhado idealismo, porém a realidade tem sido outra. Um grande propagador da paz fez a doutrina pacifista, contudo a respeito dos seus ensinamentos foi assassinado enquanto orava entre os homens pela paz. De todos os anseios da humanidade, cansada de lutas, uma das maiores virtudes é procurar a paz. A palavra paz, doce por si, expressa o seu significado, sinônimo de felicidade. Por que não há paz no mundo? Porque não existe entre as nações. A guerra que traz a paz, como a própria guerra da Ucrânia e a Rússia hoje até se encontram. Por quê? Luta, discórdia, ódio, revolta, destruição e morte. Isso é o que traz o antegozo da paz. A paz, ela traz união, amor, harmonia e vida. Jesus é a fonte da paz. O céu é a paz. Ali a harmonia de amor, tranquilidade e segurança. Deus criou tudo perfeito, mas o inimigo trouxe ao contrário. Criou nossos pais para viver em paz, mas aí vem a consequência do pecado no céu e na terra. E então, logo mais, encontramos os alicerces da paz, que é só através de Cristo Jesus. Na angústia desesperada, o homem procura um meio para alcançar tão sonhada paz. Busca no prazer, no dinheiro, na força e na glória. E aí Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Jesus quer dar-nos a paz, mas somente quando nós o buscarmos nele. Ele não poderá levar o fardo das nossas culpas. Ele é o autor da paz. Ele é aquele que tranquilizou os discípulos sobre o mar. Ele quer tranquilizar a nossa vida também. Aqui nos conta a experiência de um homem que fez 2 quadros. O primeiro quadro, ele pintou um local bonito, sereno, tranquilo de paz. O segundo quadro, ele pintou ali de uma forma com tempestade, com conflitos e outras coisas mais. Qual dos quadros que foi premiado? O segundo quadro. Porque naquele segundo quadro ele estava uma gaivota tranquila, enquanto as coisas ao redor tudo desabava. Ou seja, isso nos mostra que nas aflições da vida podemos ter paz em Jesus, podemos ter alegria,
podemos ter a certeza que em meio ao abrigo, Jesus vai estar comigo e vai estar com você. E quando você olha para Mateus capítulo 28 e 20, Ele vai estar comigo e com você até onde? Até a consumação do céu. Se o mundo não há paz, não importa. Se estivermos com Jesus, teremos paz neste mundo e no além. A palavra Jerusalém, ela significa duas coisas no hebraico. Jeru quer dizer cidade e Salém quer dizer paz. Ou seja, na nova capital, um novo céu, e na nova terra teremos paz. Viveremos felizes com Jesus. Tranquilizemos nosso coração, buscando a Deus, aquele que pode dar a mim e a você a paz aqui e a paz no céu. E precisamos buscar essa paz. Ela não apenas significa ausência de guerra, inimizade, briga, mas inclui tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade e bem-estar material e espiritual para todos. Ou seja, não é pecado você e eu trabalharmos, não é pecado eu e você estudarmos, fazer faculdade, crescer, mas a paz que tudo isso nós buscamos, ela não proporciona para nós uma paz real, mas Jesus nos proporciona uma paz real para a gente. Ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça, e todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Então não é pecado você trabalhar, estudar, crescer, mas tudo isso é passageiro. A paz que Cristo pode nos dar é a paz que vem do céu. Eu vou pedir para o Felipe colocar uma música para mim, do Arautos, que ela fala justamente sobre isso. Medite na letra desse hino. Se você em algum momento tenha passado por alguma dificuldade, essa música ela traz um alento ao seu coração. Medite nela, faça uma oração e entrega a Deus. E depois vamos para a parte final desse sermão.